Meus amigos, agora é oficial. Rafa Silva está de volta ao Benfica cerca de um ano depois, cerca de 2 temporadas depois. E hoje eu vou estar a comentar um pouco sobre o regresso do Rafa, sobre a transferência em si, sobre o que é que eu acho de toda esta situação, ah, considerando um pouco o legado do Rafa que ele tem no Benfica, e ao mesmo tempo o papel que ele pode ter nesta equipa do Benfica, mas também pontos positivos e pontos negativos, rapaziada. Mas como podem ver, é verdade, malta. O Benfica fechou a contratação de Rafa Silva. Só para vos dar os números básicos, o Rafa chega a troco de 5 milhões de euros vindo do Besiktas, né? Ele que teve todo aquele impasse com o Besiktas, em que, pronto, enfim, vocês sabem como é que é, né? O Rafa teve um desentendimento com o treinador do Besiktas, acabou por estar afastado do plantel durante um tempo, meio que forçou um regresso ao Benfica, digamos assim. Só que pronto, custou mais ao Benfica, que teve que tirar 5 milhões do bolso para trazê-lo de volta. Lembrando que é um negócio que pode chegar aos 7 milhões mediante o cumprimento de objetivos, e o Rafa assina um contrato até 2028, ou seja, 2 temporadas e meia para o Rafa no Benfica. Pá, malta, falando da contratação em si, eu queria destacar uma coisa que é a forma atual do Rafa, ok? A forma atual do Rafa não é tão positiva assim, porque o último jogo dele foi em 20 de dezembro e antes desse jogo ele só tinha jogado no começo de novembro. Como eu disse, ele tem tido esses desentendimentos com o treinador do Besiktas, portanto, pá, ele não joga com regularidade desde novembro, basicamente, apesar de ter jogado no dia 20 de dezembro. Ou seja, é um jogador que vem com um ritmo de jogo baixo, deve vir com uma forma física não tão positiva, e considerando que estamos a meio da temporada, é um passo arriscado do Benfica e contratar um jogador que não está em grande forma física. Eu fui buscar os números dele nesta temporada. Ele fez 16 jogos esta temporada pelo Besiktas, marcando 5 golos e dando 3 assistências, o que é basicamente uma participação para golo a cada 2 jogos, não é? Estatísticas assim tão más para um jogador que teve tanto tempo afastado. Falando do Rafa no Benfica, apesar de tudo, eu acho que o grande problema da contratação dele é mesmo essa questão da forma física, do ritmo de jogo, que não deve estar grande coisa, mas por outro lado, o Rafa até que não é um mau reforço para o Benfica, considerando o panorama atual do Benfica, onde o Benfica tem debilidades muito grandes, tanto na posição de extremo como na posição ali de segundo avançado de apoio ao Pavlidis. Eu acho que é uma boa contratação nesse quesito. Primeiramente, Rafa tem 32 anos, ou seja, ele ainda está numa idade boa, ainda tem uma boa idade para contribuir bastante para o Benfica. Eu diria que ele ainda tem pelo menos mais 3 temporadas de bom futebol para fazer. Provavelmente esta temporada vai ser um pouco mais de recuperação de ritmo de jogo e tal, mas acho que na próxima, por exemplo, já pode dar muito mais ao Benfica. É um jogador que encaixa bem no esquema de Mourinho, porque o Mourinho é aquele treinador de um futebol menos vistoso, de um futebol um pouco mais reativo, uma equipa que aposta mais no jogo rápido, e Rafa é claramente um ótimo jogador para isso. O Rafa, a sua principal característica é ser um jogador muito veloz, um jogador que tem um bom controle de bola em velocidade, ou seja, é um jogador que pode acrescentar bastante ao Benfica, porque é um tipo de jogador que o Benfica não tem, ok? É uma característica que o Benfica não tem, para além de, como eu disse, que eu falei sobre essa situação do Benfica ter debilidades nas posições de extremos e de segundo avançado, e são as posições que o Rafa faz, ok? O Rafa pode jogar tanto a extremo esquerdo como a direita, ou seja, pode colmatar qualquer uma daquelas duas posições, ou pode também jogar nas costas do Pavlidis. Ou seja, é um jogador polivalente, faz muita falta este plantel débil do Benfica, este plantel fraquinho do Benfica. Portanto, nas posições de extremo como de segundo avançado, eu vejo que o Benfica não tem assim grandes opções. Portanto, é uma boa opção para a equipa do Benfica. É aquilo que eu digo, o Rafa em boa forma. Se o Rafa estiver em boa forma, com ritmo de jogo, é um jogador espetacular para o Benfica. A última temporada dele de 23-24 foi a melhor temporada dele no Benfica, onde o gajo tem números espetaculares, quase 40 participações para gol na temporada. Eu só queria apontar uma coisa, que é isto, malta. Estar a gestão danosa que o Rui Costa faz mais uma vez, né? Porque, mano, em 2024, na época 23-24, o Rafa estava em final de contrato, o Benfica não conseguiu convencê-lo a renovar e ele acabou por sair a custo zero. E pouco mais de um ano e meio depois, o Benfica vai buscá-lo por 5 milhões de euros. Ou seja, mano, isto mostra um pouco de como tem sido a gestão do Benfica.
Porque claramente foi um jogador que o Benfica deixou sair, o Benfica não fez de tudo para mantê-lo há 2 anos, há 2 épocas atrás, deixou-o sair, pá, tanto faz, deixou sair, e passado 2 temporadas o Benfica vai a correr atrás dele gastar 5 milhões de euros nele. Ou seja, porque que ele era um jogador que já não servia na ótica da temporada 2024-25, mas agora para esta temporada de repente o Benfica já vai a correr, dá 5 milhões de euros por ele. Entendem como não faz sentido esta gestão do Benfica? É um jogador que o Benfica deixou sair de graça para a Turquia e agora vai desembolsar 5 milhões para trazê-lo de volta, quando podia simplesmente ter feito um esforçozinho para mantê-lo durante mais tempo, e hoje ele estaria no Benfica e não precisaria estar a gastar este dinheiro no Rafa, né? Já agora eu queria trazer alguns números do Rafa no Benfica, porque parecendo que não, o Rafa é um jogador que tem muita preponderância no Benfica, é um jogador com uma história muito grande no Benfica. Ele passou 8 temporadas no Benfica, chegou na época 2016-17, vindo do Braga, depois do Campeonato da Europa, custou 16 milhões de euros ao Benfica, ficou por 8 temporadas até 2024. Os seus números até são bons, faz 300 jogos no Benfica, marcando 94 golos e dando 79 assistências. São mais de 150 participações para gol. Considerando que ele não é um ponta de lança, ok? Eu acho que são números muito interessantes do Rafa. E já agora, o Rafa não é um jogador, é um jogador que destaca-se muito pelos gols e pelas assistências, mas que também tem uma história muito grande no Benfica a nível de títulos, rapaziada. Só para vos mostrar aqui, o Rafa é um jogador que sabe o que é ganhar, sabe o que é ganhar títulos com o Benfica, é um jogador que conhece a mística do Benfica, conquistou 3 campeonatos, uma taça de Portugal e 3 supertaças, ou seja, 7 títulos pelo Benfica, sendo o último título dele a supertaça na época 23-24, que foi a sua última época. Portanto, é um jogador que conhece muito bem a mística campeã do Benfica, é um jogador que tem muita história no Benfica. Ele não só ganhou estes títulos, ele teve contributo muito grande, principalmente na época 22-23, que talvez não a nível de números, mas acho que foi uma das melhores temporadas da carreira do Rafa, ok? Foi um jogador muito influente na era Roger Schmidt, também teve bastante influência na época 2018-19, naquela era do Bruno Lage. Portanto, é um jogador que, querendo ou não, teve os seus momentos no Benfica, né? Vocês gostando ou não do Rafa, né? E já agora, outra estatística interessante para dar para vocês é que no século XXI o Rafa é o 5º jogador com mais golos pelo Benfica, ficando a um gol de Simão Sabrosa, ou seja, ele vai passar este recorde de Simão Sabrosa quase certeza, e ficando atrás ali de Jonas, Nuno Gomes e Óscar Cardoso. Portanto, é um jogador que tem bastante história no Benfica, malta. A gente não podemos ignorar tudo aquilo que Rafa deu ao Benfica. Veremos como é que vai ser esta segunda passagem dele. Espero que corra bem. Pá, como eu disse, em forma, é um grande jogador que pode contribuir muito ao Benfica. E é isso, malta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem a vossa opinião aqui nos comentários sobre o que é que vocês acharam do regresso do Rafa ao Benfica. Se vocês concordam com este regresso, se vocês acham que o Benfica devia ter renovado com ele na época, para a época 24-25, se vocês não trariam o Rafa. Enfim, deixem isso tudo nos comentários já agora. Deixem aquele likezão, aquela inscriçãozinha que ajuda para caraças. Portanto, fui!